Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, não esquece de deixar teu joinha, não esquece galera de se inscrever e não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, enfim, deixa Deus usar vocês. E o vídeo de hoje, o tema é: quem é o autor da sua vida? Quem é que está escrevendo a sua história, né? E é incrível quando a gente permite Deus escrever a nossa história. É incrível como a nossa história, ela toma uma direção diferente, uma proporção diferente. E é sobre isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Tudo que Deus tem feito na minha vida, todos os milagres que Deus tem operado, todas as maravilhas que Deus tem proporcionado eu viver, sabe? Então, assim, é incrível que quando a gente convida Deus para escrever realmente a nossa história e a gente depender de Cristo verdadeiramente, porque tem pessoas que falam assim: ah, não, Deus é o autor da minha vida. Eu não sei quem é o autor da sua vida, mas eu convido você a convidar Deus, né, a escrever a sua história. Eu convido você a orar nesse momento onde o que você estiver fazendo, pare e reflita sobre esse tema, né? Quem é o autor da sua história? O que tem sido escrito na sua vida, sabe? Então, assim, se Deus ele não é o autor da sua vida, se é você que tem tomado as direções, eu peço a você agora para você parar exatamente tudo que você está fazendo e pedir perdão para Deus e deixar Deus guiar os teus passos, guiar os teus pensamentos, as tuas decisões, e Deus, né, tomar a direção da sua vida, porque eu falo para vocês que é muito melhor deixar Deus escrever realmente a nossa história e depender de Deus, confiar em Deus totalmente, porque quando a gente deixa Deus escrever nossa história, a gente descansa o nosso coração, a gente confia de verdade, porque tem várias pessoas, né, como eu ia falando antes, tem várias pessoas que falam assim: ah não, Natália, mas Deus ele escreve, Deus é o autor da minha história. Quem é o autor da sua história? Não, é Deus. Será se realmente é Deus? Será se realmente você tem permitido Deus escrever sua história? Será se você não anda tomando essa caneta da mão, o pincel, né, como tem um louvor que fala, né, Deus está escrevendo a minha história, Deus está desenhando a minha história. Então, será se você não anda tomando esse pincel da mão de Deus? Será se você não anda tomando essa caneta da mão de Deus e querendo ensinar para Deus escrever a tua história ou mudar o rumo da sua história, sabe? Então, é melhor você confiar em Deus, não querer pegar outro caminho, não pegar outra dimensão, mas sim ser guiado totalmente por Deus, porque para onde Deus ele guia, para onde Deus ele nos leva, é sempre o melhor. Por mais que talvez a sua história você não está vendo cores agora, nesse momento, tá tudo, né, tudo escuro, você não tá vendo saída, você não tá vendo mudanças, você somente vê sofrimento, somente vê lágrimas, somente vê tristeza, porque eu canso de ver pessoas compartilhando isso, sabe? Que tá triste, que tá abatido, mas deixa eu te falar uma coisa. A melhor coisa que você tem a fazer é você dobrar seus joelhos e entregar isso nas mãos de Deus. Porque até então, colocar essas coisas em rede social não vai resolver nada, não vai mudar nada. Na verdade, vai dar mais coisas para as pessoas falarem mal de você. Nossa, fulano só fica mal. Nossa, fulano, sabe? Então, você tem que aprender a mostrar que você é feliz, que você está feliz, mesmo diante das circunstâncias. Se a gente for parar para viver sofrendo porque as coisas ruins estão acontecendo, a gente nunca vai ser feliz, de verdade. Porque pode perceber, você pode acordar feliz num dia, mas durante o dia vai ter mudanças, vai ter coisas ruins, você vai quase que não sai. Se chatear, você vai ficar com raiva, né? Você vai ficar, às vezes, preocupado, às vezes você vai ficar triste com a palavra que alguém falou para você, mas você não tem que definir sua felicidade por esses acontecimentos. Você tem que definir a sua felicidade, né, a minha felicidade vem do Senhor. Então, quando eu coloco isso, quando eu começo a praticar isso,
eu começo a entender que a minha felicidade não vem das pessoas, não vem do meu casamento, não vem dos meus filhos, não vem da minha mãe, não vem dos meus irmãos, mas a minha felicidade vem de Cristo. E quando essa felicidade, eu começo a trabalhar ela, quando eu começo a dizer assim, não, Senhor, a minha felicidade vem do Senhor, é o Senhor que me deixa feliz, é o Senhor, porque quando a gente começa a pensar assim, as coisas começam a mudar. Por mais que eu vou ter, ficar estressada, não quer dizer que você não vai ficar estressada, você vai ficar estressada, mas você vai ter outro comportamento. Você não vai mais agir da mesma forma, mas você vai entender que quem está escrevendo a sua história é Deus. Então você tem total confiança que aquele estresse não vai roubar sua paz. Você tem a total confiança que aquela pessoa que se levantou contra a sua vida não vai roubar a sua paz, porque a sua paz vem de Cristo. E quando você entende isso, quando você deixa Deus escrever a sua história, quando você não toma essa caneta da mão do Senhor, você entende que Ele está guiando a tua história e que Ele está te levando para o melhor caminho, porque até então, olha só o versículo que eu quero deixar aqui para vocês, que se encontra lá em Jeremias, no capítulo 33, do versículo 3, que fala assim: chame por mim e eu responderei, e eu anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então, você percebe aqui que o que Deus tem para você. Então, nesse versículo aqui, você consegue imaginar que quando Deus fala assim, grandes coisas, busque a mim, clame a mim, chame por mim, e eu vou te responder, porque grandes coisas eu vou fazer ao teu respeito. Então, coisas que você nem consegue imaginar. Então, quando Deus está afirmando isso aqui para você, clama por mim, chama por mim, porque eu vou te responder. Deus está falando aí, clama por mim. Não vai lá na internet compartilhar o teu sentimento, não vai na internet, porque ninguém vai resolver o teu problema. Mas Deus, sabe? Então, quando Deus está falando aqui, aí, chama por mim, clama por mim, você está entendendo que Deus, Ele é o autor da sua vida. Você está entendendo que quem escreve a sua história é Deus. Que você não precisa desabafar com ninguém, que você não precisa chegar para as pessoas e contar o que está acontecendo na tua vida, porque tem pessoas que até então nem vai resolver nada na tua vida. Simplesmente, às vezes, até passar para frente aquilo que você está passando, que você está confiando nela, se abrindo com ela. Então, eu prefiro 1000 vezes conversar com aquele que pode resolver a minha situação. Eu prefiro 1000 vezes clamar a Deus como a palavra de Deus fala e ouvir a resposta do Senhor. Eu prefiro 1000 vezes ir conversar com Deus do que ir conversar com alguém e às vezes sair mais frustrado do que eu já estava, sabe, ao desabafar com a pessoa. Claro que às vezes é necessário você, se você tem uma pessoa que você de confiança, que você confia, que é mais sábio que você, porque eu penso assim, para você ir conversar com alguém, desabafar com alguém, a pessoa tem que ser muito mais sábia que você para te aconselhar no caminho certo que você, qual é a decisão que você precisa tomar, sabe? Então, assim, procure as pessoas certas, uma pessoa de Deus, porque uma pessoa que não é guiada por Deus, ela sempre vai te tentar fazer com que você tome decisões erradas, precipitadas, Então, assim, procure uma pessoa sábia se você quer desabafar com alguém. Mas o importante mesmo é você entender que aquele que você clamar, quando você dobra os seus joelhos no seu quarto, que você clama por ele, que você chama por ele, ele resolve a sua situação. Porque uma pessoa, ela pode te aconselhar, ela pode falar para você, você pode fazer isso. Claro que às vezes é necessário a gente fazer isso, tomar conselhos de pessoas mais sábias para não agir da mesma forma que a gente errou, Se a gente errou, eu errei, eu preciso do teu aconselhamento, o que eu posso fazer para melhorar. É importante a gente fazer isso, mas é muito mais importante a gente e conversar com Deus, a gente clamar para Ele, a gente colocar a situação, Senhor, me ajuda a melhorar nisso, Porque uma pessoa pode te aconselhar, ou você pode seguir esse caminho, mas Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar isso que você está sentindo, Deus pode arrancar do teu peito essa dor e devolver alegria no lugar, Deus pode mudar a situação da tua história, sabe? Deus pode mudar a tua vida. Então, assim, quando você clama a Deus, quando você procura a Deus, você começa a entender quem é o autor da sua vida. É Jesus Cristo. O autor da minha vida é Deus.
E só Ele pode mudar a minha história, só Ele pode fazer o que eu não posso fazer. O que para mim é impossível, para Deus não é. Então, se você tá olhando, né, para os lados e você não vê situação, você não vê saída nessa situação que você enfrenta, no problema que você está enfrentando, eu convido você a orar, a clamar por Deus, a chamar por Ele. Como a palavra de Deus fala, chame por mim e eu vou responder. Então, Deus está dizendo aqui, aí, chama por mim, clama por mim. Sabe, não esquece que eu sou Deus, que eu estou aqui, que eu posso tudo, que nada é impossível para mim. E às vezes a gente esquece disso, que o Deus que a gente serve é um Deus poderoso. Eu sempre penso assim, meu Deus, eu sou muito feliz, muito grata a Deus, porque Deus ele me escolheu no meio de milhares de pessoas. Deus me escolheu para fazer a diferença. Eu sou muito grata a Deus, muito grata a Deus. Eu sou muito feliz, abençoada por Deus. Sabe? Porque tem pessoas que quer que as coisas grandes aconteçam na vida delas para que elas comecem a agradecer a Deus, para que elas comecem a ser gratas ao Senhor. Sabe? A gente tem que ser grata com as pequenas coisas. Sabe, você tem que ser grata com as pequenas coisas que têm acontecido na sua vida, sabe? Você tem que ser grato com a sua família que você tem, sabe? Com aquilo que você tem. Não espere momentos maravilhosos acontecer na sua vida para você ser grata. Não espere coisas extraordinárias acontecer na sua vida para você começar a ver que Deus está trabalhando na sua vida. Porque Deus, ele trabalha todos os dias, ele nos livra de todo o mal, ele dá livramentos esses que às vezes a gente nem consegue nem imaginar que iria acontecer na nossa vida e Deus está nos livrando. Quantas vezes Deus afasta pessoas da nossa vida, Deus está dando livramento e você buscando, às vezes, essas pessoas que Deus está tirando da tua vida. E às vezes você não sabe o que pode acontecer se essa pessoa continuar na sua vida. E você insiste que ela continue na sua vida, sendo que Deus está querendo tirar, sabe? Então eu aprendi a confiar em Deus, a obedecer ao Senhor e a entender que Ele está escrevendo a minha história. É Deus que está escrevendo a minha história. E quando eu entendo isso, quando eu confio em Deus, que é Ele que está escrevendo a minha história, eu começo a descansar o meu coração. Eu começo a entender, oh, Deus está escrevendo a minha história. Então, se Ele está escrevendo, Ele sabe exatamente qual ponto final Ele vai colocar, qual é a vírgula que Ele vai colocar, qual é o pontinho de interrogação, sabe? Ele sabe exatamente onde colocar cada detalhe em nossas vidas, sabe? E a gente tem que parar com isso, de querer colocar ponto de interrogação onde Deus está colocando o ponto final, onde querer colocar ponto de exclamação, onde Deus está colocando um ponto, sabe, de uma vírgula. Então a gente precisa entender o trabalhar de Deus. A gente precisa entender o agir de Deus e a gente precisa confiar em Deus principalmente. E entender que Ele está escrevendo. Ele sabe exatamente a tua história. Tem pessoas que falam assim, não, Deus não sabe a minha história, eu que estou tomando as minhas decisões. Não, Deus sabe exatamente. Ele confia, Ele quer que você tome outra direção, né? Porque Deus, Ele deixa a gente escolher. Por mais que Ele saiba que Deus sabe que você tomando essa direção vai ser ruim para você, sabe? E Deus, Ele permite você seguir. Se você quer seguir, Deus vai permitir. Mesmo sabendo que você vai sofrer, que vai ter consequências, que vai ter lutas, que você vai, sabe, sofrer muito. E Deus está permitindo você ir. E Ele tá só te alertando ali, ó. Olha aqui, sabe? Não pega esse caminho. Porque Deus, Ele é assim. O que eu sou apaixonada por Deus é isso. É que Ele é tão educado que Ele permite você ir. Mas Ele vai alertando. Olha, volta, dá tempo voltar. Dá tempo. Quantas vezes Deus está falando para você ir, dá tempo voltar. Não segue esse caminho, que esse caminho é sem volta. Volta para os meus caminhos. Mas Deus, Ele não vai te puxar a força. Ele não vai te arrancar de lá. Ele vai permitir você ir. E é isso que eu sou apaixonada em Deus. Porque Deus,
Ele é o dono de tudo, de tudo, de tudo. E mesmo assim, Ele permite a gente escolher qual é a direção que a gente vai, sabe? Então confia em Deus. Não pegue caminho esses que talvez não tenha mais volta, mas pegue um caminho que vai te levar na direção do Senhor. Pegue o caminho, não o caminho mais largo, porque o caminho mais largo você sabe onde ele vai te levar, mas pegue aquele caminho estreito. O caminho estreito é difícil e poucos querem passar por ele. Poucos querem passar por esse caminho estreito, porque nesse caminho estreito é difícil a passagem, às vezes vai doer, vai ralar um pouco, vai machucar, mas é necessário às vezes você passar por ele para que você, ao chegar no final, você receba a sua coroa, a glória do Senhor, sabe? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Quem é o autor da sua história? Quem é que está escrevendo a sua história? É você ou é Deus? Se for você, eu peço agora para você parar agora nesse momento, sabe? E pare de tomar as decisões na sua vida, sendo que você ora para Deus, fala para Deus, Senhor, está nas tuas mãos. E quando vê, você tá tomando as decisões que Deus era para tomar, tá fazendo coisas que não era para você fazer. Tá tomando decisões precipitadas, tá fazendo aquilo que a sua carne deseja, que a sua carne anseia, que é a sua vontade de fazer, mas não tá parando para ouvir o que Deus quer. Porque nem sempre o que Deus quer é aquilo que a gente quer. A gente acha a nossa visão, mas sempre é o melhor. Se Deus ele tá te pedindo para não fazer isso, é porque ele sabe o dia de amanhã. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Quando eu falo assim, que não é o melhor agora, porque às vezes a gente toma decisões porque pra gente é o melhor agora. Isso vai acontecer pra mim, eu preciso tomar essa decisão porque é a melhor coisa que eu, sabe quantas vezes eu quis tomar decisões porque eu achava que era a melhor coisa na minha vida. E só depois que eu via que era um grande livramento que Deus estava me dando, sabe? Então, galera, essa é a mensagem de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você permita Deus escrever a sua história. Que você permita Deus apagar quando precisar apagar. Deus corrigir quando precisar corrigir. E Deus continuar escrevendo quando precisa, sabe? Então, assim, galera, fica com Deus. E quando Deus apaga a história, não é porque ele errou não, tá? Porque Deus, ele sempre escreve certo. Mas é você que tem tomado decisões erradas. E às vezes Deus quer tirar da tua vida coisas que não é necessária, sabe? Então assim, galera, um grande beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.